Certo? Então, exercício 3 da lista de tensões. Vamos lá. As barras AB e BC têm diâmetros de 25 milímetros e 18 milímetros, respectivamente. Se uma força P de 6 kN é aplicada no anel B, determinar qual a tensão normal em cada barra quando o ângulo for igual a 60 graus. Sabendo que a tensão normal admissível do material é de 18 MPa, verificar a segurança dos cabos, certo? Então, na verdade, o que ele quer? Verificar qual é as tensões atuantes nesse cabo e se essas tensões são coerentes com a máxima resistida pelo material. Então, vamos resolver isso aí. Tirar uma cópia dessa imagem. Vou levá-la para cá. Aqui a minha imagem. O que nós vamos fazer? Então, eu sei que o meu cabo AB, que é esse cabo aqui, tem um diâmetro de 25 milímetros. Então, esse daqui, diâmetro igual a 25 milímetros. O que equivale a uma área de π vezes 25 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Portanto, a área do cabo AB é igual a π vezes 25 exponencial a menos 3 ao quadrado. Isso, dividido por 4. 4,909 vezes 10 a menos 4. Quatro vírgula 909 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Perfeito. E aqui na superior, o exercício falou que é um diâmetro de 18 milímetros. Vamos para lá. Φ igual a 18 milímetros. A área, então, π 18 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 4. Por 4. Então, a área vai ser igual a... Vamos ver. A π vezes 18 exponencial menos 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. 2,545. 2,545 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E esse ângulo aqui, o exercício falou que é 60 graus. Então, 60 graus. Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, agora? A gente vai ter que verificar quanto de força está agindo em cada um dos cabos. Como assim? Então, aqui eu tenho uma força agindo nesse sentido, que é a minha força de 6 kN. Certo? Próxima força que tem agindo é a minha força no cabo AB. Daqui para baixo. Daqui para baixo eu tenho a força AB. E no outro sentido, no outro cabo, o que eu tenho? Eu tenho minha força BC. Nossa, amarelo ficou horrível. Vou pegar outra cor. Azul. Força BC. Certo? Agora eu tenho que achar qual que é a parcela de cada uma dessas cargas. Então eu vou começar pela decomposição das cargas. Vou dar uma cor normal. Decomposição
dos vetores. Vamos começar pelo meu vetor de carga. O meu vetor de carga aplicado, meu vetor de 6 kN. O que significa isso? Significa que o meu vetor de carregamento, que é de 6 kN, ele na verdade vai representar uma parcela Fx e outra parcela Fy. E aqui está meu ângulo de 60 graus. Certo? Vamos lá. Então, a gente já viu que Fx é igual a minha força aplicada vezes. Como a minha força está colada ao ângulo, colada cosseno. Então, Fx vezes... F, força, vezes cosseno do meu ângulo, cosseno de 60 graus. Então, meu Fx vai ser igual a 6 kN vezes cosseno de 60. Fx vai ser igual a... só tenho que cuidar que a minha calculadora esteja no modo de graus, degrees. Então, vou arrumar ela aqui. Pronto. 6 vezes cosseno de 60 graus. Isso vai me dar 3 kN. Então, minha força X é de 3 kN. Força Y é igual a minha força atuante vezes. Como a minha força está afastada do meu ângulo, ele está sem estar colada, sem o ângulo, então sem seno. Seno de 60 graus. Meu Fy vai ser igual a minha força de 6 vezes seno de 60. Portanto, o meu Fy é igual a 6 vezes seno de 60. Que é a mesma coisa que 5,19. 5,19 kN. Então, aquela minha força de 6 kN inclinada pode ser substituída por uma força na direção x de 3 kN e uma força na direção y de 5,19, certo? Então, a gente já decompôs o vetor de carga. Vamos decompor a força no cabo BC. Vamos lá. Pegar o azulzinho. Então, na verdade, a minha força BC está inclinada lá para cima. BC. Isso daqui vai gerar na minha estrutura uma força BC na direção Y e uma outra força BC na direção X. E o ângulo está aqui, que também, coincidentemente, é 60 graus. Perfeito. Então, eu sei que o meu F BCX vai ser igual ao meu FBC vezes, está colado ao ângulo, se está colado é cosseno. Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é cosseno de 60 graus é 0,5. Então, meu F BC na direção X é a mesma coisa que 0,5 do meu F BC. Certo? E meu FBY, F
vai ser igual meu FBC, se lá era cosseno, agora é seno de 60. Meu FBCY vai ser igual seno de 60, 0,866. DFBC. Certo? Então a gente pegou essa força BC e essa força de 6 kN e fizemos uma decomposição. Então, se a gente resumir as nossas forças agora, como que ficou? A minha força já está no eixo Y, minha força AB, então não vou mexer nela. Só copio ela aqui. FAB. Porém, a minha força atuante vai ter uma parcela em X e uma parcela em Y. A parcela em X vai ser 3 kN. 3 kN. E a parcela em Y, 5,19. E a minha força no cabo BC vai ter uma parcela em X, que vai ser 0,5 do FBC. Então, vou ter uma parcela na direção X, vai ser 0,5 do FBC. E também vai ter uma parcela na direção Y, que na direção Y vai ser 0,866 FBC. 0,866 FBC. Perfeito. Então, antes que a gente tinha aqueles vetores inclinados, era um pouquinho chato de trabalhar. Agora já simplificou bastante. Portanto, a gente pode resolver as forças em cada uma delas, resolvendo cálculo azul não. Cálculo das forças atuantes nos cabos. Como que a gente consegue isso? A partir daquelas equações básicas de estáticas, mais simples. A gente sabe que o somatório de forças na direção X tem que ser igual a zero. Então, o que puxa para um lado tem que ser igual ao que puxa para o outro. O que eu tenho na direção X? Primeiro, 0,5 FBC. Então, 0,5 FBC está no sentido negativo. Então, sinal de menos. Mais 3 kN. Eu vou deixar como kN. Como eu estou com a minha força em kN, a minha resposta vai vir em kN também. Tudo isso daqui tem que ser igual a zero. Portanto, o meu FBC é igual a 3 divididos por 0,5, que é igual a 6 kN. Então, eu sei que a minha força agindo no cabo BC, nesse caso, é de 6 kN. É a mesma força que está agindo aqui. Outra equação que eu tenho é o somatório de forças na direção Y igual a zero. Eu tenho na direção Y positivo. Eu tenho 0,866 FBC mais 5,19 kN. Na direção negativa, eu tenho FAB. E tudo isso tem que ser igual a zero. Então, meu FAB vai ser igual a 0,866 vezes FBC, que a gente já descobriu que é 6, mais 5,17. Portanto, o meu FAB vai ser 0,866 vezes 6
mais 5,17. 10,37. Então, a força no meu cabo AB é 10,37 kN. Então, agora eu já sei quanto de força eu tenho agindo em cada um dos cabos. Próximo passo, cálculo das tensões. Primeiro, vamos calcular a tensão no cabo AB. Primeiramente, cabo AB. Tensão no meu cabo AB vai ser igual à força agindo no meu cabo AB dividido pela área do cabo AB. Força no cabo AB, 10,37 kN. 10,37 vezes 10 ao cubo. A área do meu cabo AB, vamos voltar, a gente calculou lá no comecinho. 4,909 vezes 10 a menos 4. 4,909 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar 10,37 exponencial ao cubo dividido por 4,909 exponencial a menos 4. Isso daqui vai dar 2,112 vezes 10 a sétima Pascal. Se eu quiser diminuir o índice, tá, a sétima, eu quero ir 10 a sexta, vão dar uma casa para o lado. Isso daqui é a mesma coisa que 21,12 vezes 10 a sexta Pascal, que é exatamente a mesma coisa que 21,12 MPa, megapascal. Então, a tensão atuante no meu cabo AB é 21,12 MPa. E no cabo BC, mesmo cálculo, mesma coisa. A tensão no meu cabo BC vai ser igual à força agindo nesse cabo dividido pela área desse cabo. A força a gente viu que é 6 kN. A área, eu não lembro, 2,545. 2,545 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar 6 exponencial ao cubo dividido por 2,545 exponencial a menos 4. 2,358. 2,358 vezes 10 a sétima Pascal. Mesma correção que eu fiz antes. Quero diminuir isso aqui para 10 a sexta. Então, venho com a vírgula para a direita. 23,58 vezes 10 a sexta Pascal. 10 a sexta é a mesma coisa que megapascal. 23,58 megapascal. Ou seja, agora eu já sei qual é a tensão no meu cabo AB e qual é a tensão no meu cabo BC. O que eu faço com essas tensões? Verifico qual que é o máximo. Sabendo que a tensão normal admissível do material é de 18 MPa, verifique a segurança dos cabos. Ou seja, a tensão nos dois cabos supera o máximo que o material resiste. Então, esses cabos, com certeza, iriam romper se fossem submetidos a esse carregamento. Certo? Está aí a resolução do exercício 3.